Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido pelas redes sociais, Facebook e YouTube e no próprio site da TV Santa Maria. Esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje com um público selecionado para nós falarmos sobre carreira, cursinhos, concurso público. Bastante na área da advocacia, né? Especialmente porque o estudante de direito, ele chega ao final, ele se forma e ele tem no mínimo uma encruzilhada ali onde ele pensa em ir ou para o lado dos concursos ou para o lado da advocacia, mas também de outras carreiras. E para isso estão aqui conosco a professora Carla Mano, da Mano a Mano Cursos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. A Isadora, que formada há pouco tempo lá pela Faculdade Palotina, foi nossa aluna lá e hoje já é uma advogada, diria até uma advogada jovem e de sucesso aí, inclusive diretora jurídica da ADCE, mas a gente sabe que também está nesse momento da vida aí pensando talvez em algum concurso público, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E o professor Mauro Schirmer, que como a professora Carla dispensa apresentações aí. Deve ser. O Mauro é um professor da FADISMA e da faculdade, é funcionário servidor da Justiça Militar da União e também trabalha no EAD, né, Mauro? Trabalha com cursinhos telepresenciais para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então sejam muito bem-vindos. Eu acho que eu queria começar a puxar o assunto então com a Isadora. Isadora, nos conta como é que na véspera da formatura e logo após a formatura em Direito, essa questão, inclusive da OAB, né? Da aprovação da OAB, isso demanda uma preparação específica e depois essas incógnitas que vêm com relação ao que vem pelo futuro aí para o estudante. Primeiramente, quero agradecer a participação em ter me convidado, Marcelo. Tu sabe que tu é a minha inspiração, né? Se Deus quiser e os meus estudos permitirem, eu quero algum dia chegar a ser delegada. Quero parabenizar a professora Carla, Obrigada. Renomada professora da nossa cidade. Muito obrigada. É um prazer dividir um programa com a senhora. E o professor Mauro, que dispensa apresentações, foi meu professor da pós, muito querido. Obrigado. E eu aprendi muito com o senhor. Obrigado. Então, assim, eu me formei em 2015, né? E durante toda a faculdade, eu sempre quis a área dos concursos. Eu fiz especialização também na FAPAS em Ciências Penais e Ciências Criminais, justamente para aprofundar os meus estudos na área de penal e processo penal, que é as matérias que eu estudo para os concursos. Eu diria, Marcelo, que a gente passa a faculdade toda com essa ansiedade pela formatura. E depois que acontece a formatura, tu cai na realidade, né, dessa sociedade que está tão difícil, até mesmo tu entrar no mercado de trabalho tão concorrido como é o mercado do direito. Eu estudei lá e após a faculdade eu optei por não fazer a prova da OAB antes, e até mesmo porque eu não tinha condições de estudar. Eu trabalhava... Só para esclarecer um pouquinho para o nosso telespectador que às vezes não conhece esse procedimento. O aluno do direito, ali pelo oitavo, nono semestre, a partir do oitavo semestre ele já pode prestar a prova da OAB, que tem duas fases, né? Uma primeira fase objetiva e depois uma fase dissertativa, onde ele tem que fazer uma peça escrita, uma peça prática. Então, a partir do oitavo semestre, ou seja, ali pelo último ano, mais ou menos, ele já pode fazer a prova, e se for aprovado, ele, ao se formar, ele automaticamente já vai ter, então, o ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. E isso ele pode fazer depois. Pode. É isso que a Isadora está contando, que ela optou por não fazer, então, antes, tendo em vista da necessidade. Inclusive, tu trabalhavas também, né, Isadora?
trabalhava 2 turnos, não tinha como estudar, né? Só realmente o processo que eu estava na faculdade. Então, o que eu optei? Eu optei por me formar. E aí, após a formatura, eu me dediquei e fiz um cursinho, que é aquele preparativo que todo mundo faz. Essa foi uma opção pessoal minha, porque eu acreditava que a OAB é muito temida pelos estudantes, né? Professor Mauro, o senhor sabe. Bastante. Então, eu acho que se eu não estivesse me sentindo bem para fazer a prova, eu ia ter uma frustração muito grande, assim como ocorre muitas vezes, né? Então, eu fiz o cursinho de 30 dias, bem legal. Tu retoma toda a matéria, porque a OAB cai desde o primeiro semestre, né? Então, fiz esse cursinho e graças aos estudos e tudo mais, fui aprovada. Depois disso, daí ingressei a pós já, porque eu acho que isso que é o principal para quem está querendo concurso. Tu tem que determinar e focar numa área que tu quer, com as matérias que vão cair nos concursos que tu quer, né? Eu acredito, é uma estratégia pessoal minha, ainda não fui aprovada em nenhum concurso, mas é uma estratégia que eu utilizo desde que eu saí da faculdade. Então, fiz a pós em Ciências Penais e Criminais, que são as matérias que é o foco do meu estudo, para depois... E essa é uma opção minha, né? Assim como tem muitos colegas que desde que entraram na faculdade sempre optaram em sonhar em ser advogados, né? São advogados hoje, mas eu me dedico as horas do meu dia até para estudar, e a advocacia sempre é uma pequena parcela, né? Eu deixo mais para os estudos realmente. Mauro Schirmer, formador tanto na área da faculdade quanto nos cursinhos, né? Mauro dá aula em Porto Alegre para centenas de alunos e com essa formação específica para o concurso e para a OAB. Conta para nós como é que é um pouco desse universo. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, sempre um prazer, Marcelo, estar aqui conversando contigo. A professora Carla foi minha professora de português, excelente professora. Foi não vou dizer o tempo, né, professora, porque não nos interessa falar do tempo, mas nós temos uns 5 anos. Uns 5 anos. Tive o prazer de ser professor também lá na especialização na pós da FAPAS. Marcelo, olha só, o concurso público hoje, tá? Vamos falar um pouco do advogado, da questão da OAB, depois a gente vai para o concurso público. A OAB hoje, eu tenho os nossos alunos, assim como tu tem os teus também, assim, na graduação, eu trato eles como se eles fossem um concurseiro. Por quê? Porque a OAB hoje é um concurso público. Para teres uma ideia, no último concurso agora, no último exame, vamos falar exame, no último exame, da primeira fase para a segunda, aprovou 7%. Ou seja, de cada 100 candidatos que fizeram a prova da OAB, apenas 7 passaram e estão indo para a segunda fase. Penso eu que a segunda fase, até hoje conversava com uma aluna, penso eu que ela vem acessível. Porque se ela vier muito complicada, nós vamos ter 2% de aprovação. Isso não é interessante nem para a OAB, muito menos para a sociedade. Então, o aluno hoje, o graduando em Direito, ele é sim um concursando. Ele é um cara que está lá para fazer concurso, seja para ser advogado, seja para ser funcionário público. E eu trato os alunos assim, eu gosto de falar isso para eles, que o ano mais importante da faculdade, eu e tu fizemos a noturna federal, então foi 6 anos, né? O pessoal que faz o diurno são 5 anos, nas particulares 5 anos. Eu digo sempre assim, ó, que o ano mais importante para o acadêmico em Direito, no caso lá da onde eu trabalho, é o 6º ano. Aí eles, Mauro, por que o 6º ano? Porque é quando o acadêmico deixa de ser acadêmico e passa a ser um aspas desempregado. Ou ele opta por ser advogado e vai começar a carreira, ou ele opta por fazer concurso público e vai estudar. Né? Então isso é importante. Dentro do mundo dos concursos públicos, que eu trato a OAB como se fosse, eu fazendo meu dever de casa para vir conversar contigo aqui, nós temos hoje em torno de 19.720 vagas de concurso público aberto no Brasil. Concursos que pagam de 27 mil de subsídio de magistrado, a concursos que pagam de R$ 1.500 a R$ 2.000. Hoje no estado do Rio Grande do Sul nós temos expectativa grande de concursos na área de segurança pública. Os cursinhos hoje estão com as salas lotadas para o concurso que se espera que venha agora em outubro para a segurança pública. Inclusive tu pode nos dar essa informação com mais certeza. Mas assim, o concurso hoje ele é um mercado para o concurseiro, ou seja, ele é uma forma de vida para o concurseiro, como acabou de falar, e também ele é hoje uma opção de mercado para os profissionais que trabalham assim como eu trabalho. Eu trabalho, como tu falou, aqui em Santa Maria em 2 cursinhos, lá em Porto Alegre em mais 2, mas um especialmente em EAD, o outro presencial e EAD. É uma forma nova hoje do aluno acessar. E o aluno, quem é que passa e quem não passa em concurso? Só não passa em concurso quem desiste. Existem 2 tipos de concurseiro, o que passa e o que desiste.
Porque tu vai assimilando, é uma grande fila, a professora sabe muito bem disso, é uma grande fila, então quando tu consegue passar, tu saiu daquela fila, ou você desistiu, saiu da fila por não ter passado. Então hoje o concurso público é sim uma forma de vida para quem quer o cargo público, para quem vive de preparar alunos para esse sonhado cargo público, que é o que a professora, nossa excelente professora de português, faz, não é, professora? E aí, professora? Além do que o Mauro falou, tem a questão também da nossa crise econômica, né? Essa crise ela vem tornando essa carreira, né, pública, né, através dos concursos, ainda mais atraente por aqueles 3 fatores, né, bem conhecidos, que é a segurança, né, a estabilidade, né, o salário, né, a segurança do próprio salário e o próprio plano de carreira. Então, diante dessa crise econômica, a busca, né, através dos concursos públicos é muito maior, né, de modo de vida. E é como o Mauro falou, né, realmente a pessoa tem ela que se dedicar, não pode se desistir. E uma coisa muito importante que eu observo é que, infelizmente, existe, que é comum, um certo, vamos chamar assim, de amadorismo nesse preparo, porque as pessoas ainda esperam um edital para poder pensar em começar a estudar. Isso não existe. É como um vestibular de medicina. A média, sim, é de 2 anos para a pessoa se preparando. E com muita determinação. E então, é importante que a pessoa, quando ela... Porque o sucesso depende do objetivo. Ter bem em mente qual é o meu objetivo. Então, se o objetivo é passar num concurso público, então procurar informações sobre esse próprio desenvolvimento e a questão cognitiva. Como é que se processa o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo? E aí entra no mínimo uma questão que é memória. E a memória é repetição. Então não basta o aluno ir para uma sala de aula. O Luiz Flávio Gomes que diz, repetitio est mater studiorum. Exato. E todos nós só nos tornamos razoáveis ou bons no que quer que seja com a prática, né, com a repetição, e não aquela repetição mecânica, sempre em busca do aperfeiçoamento, naturalmente. Então é isso que eu observo muito e nós orientamos muito os nossos alunos, né, como desenvolver o aprendizado. E não é de uma hora para outra, que nem esses cursinhos, né? Os cursinhos nós oferecemos em todo o país, a gente oferece curso uma média de 2 meses, em média é isso. Então em 2 meses a pessoa vai resolver a vida dela? Vai entrar no concurso público? Então não é assim, né? Não existe milagre. Especialmente considerando essa fila que o Mauro falou, exato. Né? Tem gente que está na fila há 2 anos estudando, né? Aí eu peguei o edital agora, estou achando que eu vou passar na frente, não vou. Essa fila ela caminha naturalmente, ou eu vou ter mais conhecimento do que aquelas pessoas que estão, ou aqueles que vão desistir, né, Mauro? Sim. Vão desistindo, a fila vai andando, é mais ou menos isso lá na tua área também. Exatamente. Então a pessoa tem que iniciar o processo, quanto mais cedo melhor. Né? Algumas disciplinas, né, são comuns para a área de português, ela cai em todas as provas. E nós temos grandes perspectivas, realmente, grandes perspectivas. Vocês trabalham com quais áreas ali? Nós trabalhamos com, desde crianças, que eu sou apaixonada, né, percebendo a dificuldade do adulto em entrar nesses concursos, em realizar os objetivos, nós somos apaixonados pelas crianças que têm por volta, estão no 5º ano, no ensino fundamental, e se preparam durante o ano para a prova do Colégio Militar. O Colégio Militar começa no 6º? Começa no 6º ano. Então agora teve inclusive domingo agora passado a prova aqui em Santa Maria. No Rio Grande do Sul é um privilégio, porque nós só temos 2 escolas militares, Porto Alegre e aqui em Santa Maria. Então essas crianças se preparam com as grandes bases de todo o desenvolvimento, né, estudantil, escolar, que são matemática, português e redação. E nós sabemos que, infelizmente, as escolas elas não suprem as necessidades. Né? Hoje em dia, os alunos vão para as escolas e ainda tem toda uma carga horária de aula particular. Né? É uma grande deficiência, né? Que não cabe a nós aqui analisarmos a complexidade da crise educacional e que gera esse desaprendizado. E aí, então, que essas crianças, né, que vão se preparar como no nosso cursinho, a gente vê um amadurecimento já com 10 anos de observar que tudo tem o seu tempo. A vida é feita de oportunidades. E a grande questão é o estudo, né? O que todos os pais desejam. O que a gente quer para os filhos? Que eles busquem um meio para terem qualidade de vida. E através do estudo, né, que é o grande meio da formação da cidadania, da ética, né?
tão deteriorada, né, no nosso país, e através da educação, né, do conhecimento. E essas crianças, já com 10 anos, elas vão observando, né, que tem hora para brincar, hora para se divertir e hora para aproveitar, né, um professor na sala de aula. E constrói essa base, né, português por interpretação. Redação, que é o exercício mais difícil que existe, exercício intelectual fantástico, de reproduzir o pensamento através da norma culta da língua. Isso com 10 anos. Agora imagina a semente que a gente planta para esses estudantes quando vão, né, ingressar no ensino médio e posteriormente, né, através dos vestibulares do Enem, num curso superior. E na carreira pública. E aí que eu digo, que é a grande prova, né, que depois que, né, termina a graduação, aí vem o quê? O sonho, né, que é o concurso público. Mas aproveitando, professora, e resgatando o que a senhora falou do edital, a questão do edital é importante. E é uma coisa que nós no interior temos uma cultura de esperar o edital. O pessoal da capital não espera edital. Nós vamos hoje num cursinho para a Polícia Civil, por exemplo, lá. Tem 200 alunos na sala de aula. Fácil, tem 200 alunos. Aqui, para você colocar 30 alunos na sala de aula, guardadas devido às proporções de Porto Alegre e Santa Maria, deve ter mais. Não, a gente está esperando o edital. Quem vai passar no concurso? Óbvio que o cara da capital que está estudando há 1, 2 anos. Entendeu? E não tem essa mágica de no cursinho eu passo. Não, depende muito mais do aluno. E o futuro servidor público, ele é aquele cara que tem disciplina, não rotina. Porque a rotina é estudar todo dia, a disciplina é estudar às 6 da manhã todo dia. Entendeu? O futuro concurseiro, o futuro concursado, é o cara que tem a disciplina. E dentro de uma novidade agora que se pensou, o professor William Douglas é um dos grandes idealizadores disso, é o chamado estudo ativo, que hoje em dia tem cursos que estão preparando só em base de questões. Ou seja, o estudo ativo o que é? Não é o estudo passivo que o aluno recebe, mas o aluno vai e faz o estudo dele em cima de questões, analisando o que ele sabe ou não de maneira ativa. Então fica até uma dica, Isadora. Essa questão do estudo ativo é hoje o diferencial de qualquer cursinho, qualquer aprovação. É fazer, quem está nos olhando, que quer o cargo público, faça questões. Mauro, o que tu sugere hoje? Fazer questões. E nós temos hoje sites especializados para isso, né? Sites fantásticos. Alguns que são tipo show do milhão, né? Quase isso. Né? E tem site, podemos falar o nome do site? É o Que Concursos. O site ele consegue, se você paga um pequeno valor mensal, nós conseguimos ter estatísticas. Eu vou fazer penal. Bom, penal eu tô legal, agora eu vou fazer constitucional. Vou fazer português. Né? Porque hoje em dia, a prova último concurso para delegado de polícia, Isadora, de 100 questões, 40 questões eram de português e 60 questões de ensino jurídico. Depois separa o guri dos homens na segunda fase, mas a primeira fase é o português. Então assim, hoje tu vê, eu estou bem em penal, bem em processo penal, constitucional administrativo. Mas aí em português tu consegue, não tiver a base em português tu não vai. E o site consegue te dar, é uma bela ferramenta. Fica a dica aí para o nosso aluno. Até aí, nesse mundo moderno, nós temos que ser profissionais, né? Até no concurso público, tem que focar na área de menor. Exato. Esses tempos me perguntaram a necessidade, se havia necessidade, qual era a diferença do aluno estudar em casa e estudar com um profissional em sala de aula, ou por EAD, como for, enfim, né? Fazer um cursinho. A diferença é total, porque imagina um aluno pegar uma apostila, uma gramática, não tem aquela orientação que é fundamental. E exatamente qual é o ponto principal da orientação? Cabe ao professor não só transmitir o conteúdo do edital objetivamente, mas, acima de tudo, mostrar a distância que há entre a teoria e a prática, como que é cobrado aquilo. Então, o professor, né, de cursinho, ele tem essa obrigação. Eu não vejo como sair disso, que é esse aprendizado ativo que tu estavas falando. Mostrar como é que cai. Então, não há dúvida, todos nós sabemos que o êxito nas provas é, no mínimo, 50% de teoria, conhecer, né, o programa, entendê-lo, e 50% a prática. E essa prática, né, justamente tentando observar, né, não só como é que a pessoa está na matéria, mas como que aquilo cai. Faz toda a diferença, né? Uma série de questões, por exemplo, regência verbal. Uma coisa é estudar a teoria, agora vai ver como é que cai a regência verbal. Como a determinada banca cobra isso. É isso que a gente tem que conversar depois. É uma distância enorme, então é aí que está o grande preparo, mostrar como que aquilo cai, qual é o caminho para colocar aquilo em prática. Eu acho que essa orientação de professores é essencial para quem quer entrar no ramo dos concursos, até mesmo porque o professor Mauro falou. Esse site atualmente é a ferramenta mais utilizada, né? E nesse site, além de filtrar as matérias, tu pode filtrar a banca. Sim.
Então, eu acho que isso é importante. Através de uma orientação com um profissional, tu verifica não só o estudo, mas também como é exigido esse estudo. Uma coisa é estudar a lei seca, né? Outra coisa é ver a lei seca contextualizada em uma questão. E isso é que um atendimento ou o cursinho que o aluno faz, né, ajuda ele a direcionar os estudos para essa área. Então, acho que esse é o diferencial também. E outra coisa que o professor Mauro estava falando, eu acho que nós estamos entrando numa outra esfera, né? Atualmente, os estudos estão comprovando que o estudo não é um quantitativo, ou estuda 8, 10 horas por dia, e sim é por metas ou qualitativo, que é o estudo moderno, né? Certo. Então, o que tu falaste sobre disciplina, eu acredito que vale muito mais tu cumprir as tuas metas, né, de estudo em 2, 3, até 5 horas, do que tu ter um estudo maçante de 8 horas e não render. Então, eu acho que este é um diferencial para quem está entrando, né? Eu também estou entrando no mundo dos concursos, mas é isso que eu penso. E eu direciono sempre meus estudos por metas, né? Se eu cumprir a meta, eu vou ler alguma doutrina a mais, vou ler a lei seca a mais, mas é sempre organizado através dessa questão de cronograma. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que passar no concurso ou na OAB é como fazer uma casa. Ela tem vários tijolos, né? Então, naquele dia que eu comprei a meta, eu coloquei um tijolinho, outro tijolinho, vai no tijolinho. Quando tiver os tijolinhos todos, eu vou entrar para dentro, é mais ou menos isso. Mas eu vou ter que puxar um pequeno intervalo aqui, nesse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e da ASDEP, a nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, que espera que logo a gente possa contar com a Isadora nos nossos quadros. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos
grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, o programa que você assiste pelo canal 19 da NET, pode ser assistido pelas redes sociais Facebook e YouTube, pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria, e o tema hoje é concurso público, né? São as carreiras do concurso público, e eu queria fazer uma observação aqui, no sentido de que o Brasil é um país onde a carreira do concurso público ela é muito atrativa, né? Porque a gente tem aí um patamar salarial ainda bastante alto em relação às carreiras privadas. E o concurso público ele acaba trazendo uma estabilidade e acaba trazendo diversos benefícios ao servidor público. E são coisas que dariam um outro programa para a gente tratar disso, né? Isso está muito na moda hoje, com reforma trabalhista, essa coisa toda. E às vezes a gente pega o aluno lá lá na faculdade, ou o aluno no cursinho, e conversando com ele, e acaba verificando isso, que felizmente ou infelizmente o atrativo maior é o concurso público. Isso às vezes vem em detrimento da engrenagem da economia do país, aí, que poderia estar com pessoas preparadas em outros setores da economia privada. Mas como eu disse, isso é para um outro momento, né? O tema hoje aqui é isso. Como é que nós vamos fazer o aluno passar no concurso público? Eu não resisto só em comentar que nós vivemos um dos grandes males do século, além da obesidade, é a ansiedade, é a depressão, que é fruto de uma ansiedade exacerbada, de uma intranquilidade. E muitas vezes é justamente pelo medo do futuro. Os concursos públicos, eles dão esta acomodação, essa tranquilidade que a gente quer inegável. E
uma coisa que eu queria falar é sobre o que tu estavas comentando, a qualidade. A gente tem que se preocupar muito com isso, não é a quantidade, em tudo na vida é qualidade. Eu sempre digo que todos nós temos noção que há pessoas que estudam 1 hora e têm maior aproveitamento do que outro que estuda 3. E isso se converte em anos, muitas vezes, da vida da pessoa. E aí que está a qualidade. O que é que eu gostaria de lembrar que é fundamental, essencial nesta questão do desenvolvimento cognitivo? O que é fundamental? Para a pessoa aprender. Em primeiro lugar, qual é o primeiro fator que eu costumo chamar a atenção? Porque nós estamos sempre em busca de profissionais das mais variadas áreas para nos ajudar a realizar os sonhos dos nossos alunos, que é ter aprovação. O primeiro fator qual é? Dormir. Dormir. Não adianta a pessoa estudar, seja em casa ou no cursinho, sem ter dormido uma média de 8 horas. Porque é no sono, lá pela terceira etapa do sono, terceira fase, que as sinapses se desenvolvem, a memória do que estudou, é claro. Além do sono, a alimentação saudável. Que tem gente que vai até para a prova levando chocolate. Não tem noção dos alimentos que contribuem mais para o desenvolvimento cognitivo, para a memória. Alimentação saudável, né? Muita água, hidratação para tudo na vida. E a questão do próprio estudo. O estudo, como desenvolver bem o estudo? É o estudo, de acordo com a pedagogia, estudo vertical. A matéria que as pessoas veem, isso serve para qualquer aluno, qualquer estudante, de qualquer nível. A matéria que a pessoa vê no dia, quanto mais cedo ela revê, maior a produtividade. Então esse é o chamado estudo vertical. E também a questão, né, óbvia, como é que a pessoa estuda? Lendo apostila? Não, é reproduzindo. Como tudo na vida, não adianta ler a teoria, ler as fórmulas, tem que aplicar, é desenvolver. Então, pegar aquela teoria, destacar as ideias principais e começar a reproduzir, e sabendo por que está fazendo aquilo, é para fixar, entender, digerir bem aquilo e aplicar. Eu acho que esses são alguns pontos fundamentais que eu acho que é útil para o nosso tema aqui, né? Concurso, como obter o êxito. O EAD está crescendo muito. E eu lembro que o EAD ele exige muita disciplina. Eu não sei se a Isadora chegou a fazer EAD, né? Isso de estar em casa estudando, porque no cursinho a gente tem um colega, a gente vê, o colega não está mais aqui porque ele passou no concurso. Isso estimula a gente troca ideias com os colegas, isso acaba trazendo um pouco mais de disciplina e fomentando que a pessoa seja impulsionada para frente. Então o EAD tem isso, né? A pessoa tem que ser muito disciplinada. Muito mais, né, Mauro? Não, o EAD exige, na verdade, para o professor, o EAD é melhor. Vou dizer por quê. Porque depois que tu pega um pouco do traquejo, tu consegue desenvolver muito melhor o tema. Eu e o Marcelo somos professores de processo penal. Nós vamos dar um inquérito policial, que é uma matéria indispensável, seja para qualquer carreira que caia direito penal, processo penal, perdão. Tu precisa de no mínimo uns 3 encontros para dar a matéria bem dada. Quando me convidaram a primeira vez, eu inquérito penal, inquérito policial. Eu falei, olha, não, acho que vai precisar de umas 6 horas aula para dar. Em 3 horas tu resolve o inquérito policial. Porque não tem interrupção e tu simplesmente está falando com o aluno. E o aluno, se quer o exemplo de novo, ele repete. Só que para o aluno, precisa de disciplina. O aluno que é disciplinado, o EAD é uma excelente ferramenta. Primeiro, porque ele estuda quando e aonde ele quiser. Hoje em dia, com os tablets, tu estuda até em ônibus, até na viagem, onde for. Telefone, smartphone, tudo. Só que precisa de disciplina, precisa saber que ele tem que ter aquele horário de estudo, que ele tem que cumprir aquela meta, porque senão não vai dar tempo. A maior reclamação do aluno que é indisciplinado é não venci acompanhar todas as aulas. Não venceu porque foi indisciplinado em determinados dias. E a aprovação e disciplina, elas andam juntos. E eu brinco com os alunos até qual é o órgão, a parte do corpo mais importante para o acadêmico, para o concurseiro. É sentar a bunda e estudar, não tem mágica. Ou você, não sei se podia falar, Marcelo. É a hora, cadeira, bunda. Hora, cadeira, bunda. Quantas horas, cadeira, bunda? Já que bunda tu falou, você pode tá falar. dedicando? Se tu não dedicar hora, cadeira, bunda, não tem. Tu não vai passar em concurso. E só, antes de passar a palavra, eu estava querendo falar antes, a dificuldade hoje, eu já estou há mais de 10 anos de serviço público, o Marcelo provavelmente um pouquinho a mais Quase também. 20. Quase 20. Hoje, pessoal, tá muito mais difícil, Isadora. A notícia para ti não é boa. Tá muito mais difícil o ingresso. Se tu pegares, deve ter pego. Vamos pegar uma prova da Polícia Civil para cargo de delegado, escrivão, agente, enfim. Do último concurso. Lá em 2000, o último delegado, 2009.
E uma prova de delegado que saiu agora de Rondônia semana passada é água para o vinho. Eu estou preparando um material para aula na Verbo que eu vou dar para delegado, é água para o vinho, Marcelo, as provas. Hoje se exige para um concurso de qualquer nível superior, jurisprudência do Supremo, muito mais, segundo o Supremo, vírgula, é o que tem caído. Então tu estudar a lei seca é indispensável para tu fazer o beabá, mas tu tem que ler informativos. E aqui eu falo outra coisa, pessoal do direito principalmente. Vou fazer uma propaganda aqui porque eu acho que vale a pena. É um cara, como tu falou, que tu faz isso aqui por altruísmo, que tu quer fazer. Nós temos um professor chamado Cavalcante, tá? Ele é um juiz federal lá do norte e ele tem um site, um blog chamado Dizer o Direito. O concurseiro hoje que não sabe que existe o site Dizer o Direito para um concurso como que tu quer, não vai passar. Dificilmente esse cara vai passar. O professor Cavalcante, ele pega uma decisão difícil do Supremo e contextualiza num caso concreto, como a gente faz em sala de aula. Só que ele pega toda aquela decisão e contextualiza. O Joãozinho fez tal coisa, é possível? Aí ele vai. O aluno adora aquilo lá. Estudo ativo. Exatamente, ele consegue fazer isso. E a professora falou também que a maneira, mas importante a gente frisar também aqui, é que alguns alunos, né, professora, são mais sinestésicos que outros, sim, uns são mais visuais, então ele tem que identificar como ele mais aprende. Eu sou uma pessoa que os meus livros são todos marcados. Eu preciso marcar. Se eu não marcar, é como se eu não tivesse lido aquilo. Eu preciso saber. E detalhe, eu lembro às vezes, não, mas isso aqui eu marquei de verde, aquilo eu marquei de azul. Sabe? Eu crio uma regra, exceção de uma cor. A gente tem professor tá sempre estudando, né? Tu escolhe ser professor, tu vai dar o resto da vida. Né? Então eu estou sempre estudando. E eu até hoje estudo como eu estudava para o concurso. Eu estudo marcando, estudo. Hoje eu posso comprar uma canetinha melhor. Antigamente era uma canetinha pior. Eu digo para eles assim, o Código Penal de vocês tem que começar sequinho e terminar no fim da faculdade desse tamanho, cheio de risco de post-it, cola, papel. É isso aí, né? É isso aí, é verdade. Isadora, me conta da OAB um pouco mais. A OAB é um bicho de sete cabeças, é difícil, como dizem por aí ou não? Eu acho que ele exige preparação, né? É que o que acontece? Na maioria das faculdades, o aluno estuda aquele estudo pré-prova, né? Ele não, como tu falaste, professora, é muito difícil tu ver um aluno disciplinado que desde o início recebe a matéria e depois retoma ela, né? Então, o que acontece? Eu fui uma dessas alunas que quando tinha prova, tu pegava um dia antes, relia toda a matéria e fazia a prova. Passei na faculdade. Só que esse estudo não contribui para te formar, né, o teu banco de memórias para fazer uma prova, não é suficiente. Eu também acho que o que tu falaste de sono é muito importante, mas eu também vi por mim que uma coisa essencial durante o dia, né, para render os estudos é a questão do exercício físico. Atividade física. É a caminhada. Então, assim, ó, eu vi que a partir do momento que, além dos estudos, eu introduzi no meu dia uma atividade física, eu comecei a render muito mais, né, e até a questão do cansaço melhorou muito o rendimento dos meus estudos. Para a OAB, eu acho que o principal é o nervosismo na hora da prova. Eu conheço colegas minhas, né, que talvez saibam, estudaram tanto quanto eu e na hora da prova, por questões de nervosismo ou até mesmo por aquela pressão exacerbada que existe, não passaram de primeira ou demoraram a passar. E aí vem aquilo que o Mauro disse, treinar a questão, se preparar, chegar lá e vai estar familiarizado com o que está acontecendo. Não, e outra coisa, isso é importante, por exemplo, tu vai fazer uma prova da segunda fase da OAB ou de concurso público na segunda fase. É importante treinar até na folha de resposta que a banca quer. No tempo. Exato, tu pega lá o acesso, ela vai te dar uma folha com 30 linhas, tu tem que desenvolver o tema ali. Então imprima várias vezes aquela folha e faça naquela folha. Tu tem que treinar. Eu penso assim, ó, que o dia da tua prova, o dia do teu concurso, tem que ser só mais um dia para ti. Tem que fazer tantas, não, hoje é mais um dia. E a questão que falar da atividade física, ela é tão importante porque experimente ficar 5 horas com a bunda numa cadeirinha dura para tu ver uma coisa. Se tu não tem o preparo físico, vê se tu vai aguentar. Até o preparo físico começa a doer mais as tuas partes do corpo, a cabeça já não pensa direito, passadas 3 horas da prova tu já não consegue mais. Influencia na parte cerebral cognitiva o exercício físico, é muito importante. A importância dos simulados também, né? Simulados também no tempo da prova. Sim, exato. Sim, que muitos acabam tendo fracasso nas provas, porque, apesar de ter o conhecimento, porque não consegue desenvolver naquele tempo lá. Isso o que é? Treinamento dentro das regras do concurso. Eu acho que atualmente o termo que a gente usa concurseiro é um estilo de vida, né? Porque tu tem que ter preparado, tu tem que dormir, tu tem que estudar, tu tem que fazer uma atividade física. Abdicar de algumas coisas. Então eu acho que
quem escolhe essa carreira é um estilo de vida, né? Que vai seguir durante um tempo, só não passa quem desiste antes, né, professor? Então, nem que eu tenha que ficar 10 anos. Marcelo, e assim, o interessante é que vão dizer assim, tá, mas tu tá só estudando? Não sabe como é maçante. Difícil é estudar. É muito... Não, depois que tu passa, agora, o que tu faz? Ele só tá estudando. Vai estudar 7 horas por dia para tu ver uma coisa. E detalhe, muitas vezes, para passar, como a professora bem falou no início, tem que estudar sem ter o edital. Sim. Mas aí nós precisamos buscar uma motivação. Uma das motivações que pega um contra-cheque do cargo que tu quer e coloca na frente da tua escrivania, deixa e tira pega uma foto de um Porsche. E coloca lá do lado lá. Porsche vai ser difícil, né? Um apartamento na praia. Um apartamentinho na praia. É isso aí. Isadora, tu que de nós aqui que passou menos tempo pela faculdade, tu disseste que a faculdade ela acaba, de certa forma, o estudo do aluno não sendo suficiente. Mas eu te pergunto assim, o conhecimento que os alunos recebem dos professores, esse é suficiente? Eu acredito que os professores estão sim. adequados, porque a gente tem em Santa Maria hoje 6 faculdades de Direito. Né? No nosso tempo tinha uma, tinha a Universidade Federal. E hoje nós temos 6. As faculdades estão cumprindo a sua missão. Com certeza. Esse é o que eu noto nos meus alunos. A OAB não deixa nada de ser do que um concurso que o único concorrente é tu mesmo, né? Então, muitas pessoas falam, claro que é um concurso que exige, mas se o aluno pega o código, tem muitos alunos que vão fazer a OAB que não leram a Constituição inteira, né? Ou que nunca fizeram uma prova anterior. Nem leram. Nem leram. Então, eu acho que isso contribui muito para os números, né, altos de reprovação. Mas tem que partir do próprio aluno, né? Tem que ele colocar na cabeça se é o que ele realmente quer. E... Isso da Constituição, não sei se o Mauro vai concordar comigo, eu falei o Mauro porque é mais ligado com o direito. Eu digo pro aluno, não adianta vocês olharem a lei no tablet e no celular. Não. Tem que ser no livro, porque o livro funciona a memória topográfica. Vocês vão abrir na página certinha. No concurso vocês vão abrir, lá vai estar na página certa. Vocês vão riscar, vão anotar e isso vai... E Marcelo, a gente começa a pegar uma certa prática, na verdade um know-how. Uhum. Hoje em dia, sim, Isadora, se tu... Tem uma dica para ti e para os outros aí. Se tu vai fazer, tu tem, por exemplo, um vadimeco da Saraiva, tem que ser da Saraiva o resto. Procurar levar sempre esse. Sempre esse, porque tu consegue até familiarizar com aquilo lá. E eu sou apaixonado por cursinho. Dou aula em faculdade porque acho interessante, a vida acadêmica e tudo mais, a gente gosta. Mas no cursinho tem 2 coisas que eu gosto. Primeiro é que o cara te encontra e diz, Mauro, já tô em tal lugar. Já tô em tal lugar e que legal. Esse dia mesmo vieram o pessoal trazer uns caras da SUSEP aqui, fizeram questão de me encontrar porque só tinham visto aula em EAD e eu tenho que conhecer o Mauro e me chamaram no Face e a gente foi tomar um café. Essa questão do pegar o teu... por exemplo, eu sempre digo para na faculdade, eu dou aula terça-feira de manhã. Sabe quando é que eles vão pegar o meu caderno de novo? Na outra terça. E se não tiver aula na outra terça, por um feriado, só na outra terça. O cursinho não, E outra coisa, ser professor de cursinho, professor de faculdade, é água pro vinho. Porque no cursinho, os alunos às vezes estão mais preparados do que os alunos da faculdade. Não estou desmerecendo alunos de faculdade, muito pelo contrário, estou dizendo que no cursinho, os alunos de cursinho realmente é a mudança de vida deles. Na faculdade, quer queira, como tu falou, eu estudando de véspera de prova, eu passo, Isadora? Passa, a gente sabe que passa. No cursinho não, ele estuda sempre, ele não vai passar. Então tem toda essa necessidade de estudo. Professora Carla Mano, um recado final aí para os nossos estudantes. A interatividade. Nós temos grandes professores em Santa Maria, né, na área do direito, né, um dos exemplos. Nós temos realmente grandes mestres, mas não adianta nada. Né? Pode ter o melhor professor do mundo diante de si. O que importa é a interação. Né? Inclusive, o mano a mano ele significa isso, interagir. O aluno tem que se colocar como sujeito do processo, ir atrás para fazer os exercícios, revisar, quer dizer, saber bem qual o objetivo de vida. Porque é possível sim, é se dedicar e não é tanto tempo assim, uma média de, conforme a prova, conforme o concurso, uma média de no máximo 3 anos. Com dedicação, a pessoa realiza o seu sonho. E nós temos esse prazer absurdo, né, de ajudarmos a realizar esses sonhos das pessoas. Até porque realiza a gente também. A gente tem um aluno nosso que vai e passa. É muito bom. Esses dias um atravessou a rua, professor, passei na primeira fase da OAB. Pô, mas já é alguma coisa, né? É muito bom. 19 mil vagas em aberto. 19.725, acabei de conferir. 19.725 vagas em aberto hoje no Brasil de concursos públicos, né?
com salários bem atrativos, inclusive nas carreiras jurídicas os salários são algo em torno de R$20 mil inicial, né? É algo que vale a pena estudar 3 anos e depois ter um salário desses aí. Sem dúvida, vale muito por um bom tempo. É mais um Conexão Cidade que vai chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença do Mauro Schirmer, da Isadora, né? a nossa diretora jurídica da DCE, e da professora Carla Mano. Nós que agradecemos. Agradecemos muito por vocês terem estado aqui conosco, nesse programa que a gente faz aqui por hobby, para conversar um pouco com a comunidade aqui na TV Santa Maria, que é uma TV comunitária. Queríamos agradecer também muito ao nosso telespectador que está nos ouvindo. E vamos ficando por aqui, nesse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, a nossa apoiadora cultural aí, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco já há 15 anos em Santa Maria, construindo histórias de sucesso. E a nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, a ASDEP. Aguardamos você no programa da semana que vem. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.